E olha o que eu vou fazer aqui. Ele vai para longe, eu vou na direção dele. Ele olha para mim, eu dou um prêmio, eu me afasto. Vou cruzar o meu olhar no peito dele. E aí eu recompenso ele. A partir de agora, ele me segue, porque ele viu que alguém se comunica na linguagem dele, e ele viu que essa pessoa é uma zona de segurança dela. Então, em vez de querer ficar longe de mim, ele quer estar próximo. E a partir de agora, ele aceita tudo que eu quiser fazer com ele na forma de alguém amigo, que partilha a confiança com ele. É como se ele tivesse arranjado um segurança particular. Como se eu estivesse tomando esse cavalo, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria o seguinte: você tem o bambu com saco plástico? Não, né? tem, eu vou pedir lá. Ô Tamiro, arruma um pedacinho de bambu com um saco plástico. Cadê? Pô, ótimo. Você pega lá. Então agora eu vou fazer o seguinte, você vê que agora eu não preciso puxar ele. Sim, agora ele vai atrás. Onde eu vou ele vai porque ele se comunicou comigo na linguagem dele. A diferença é exatamente essa. O método Monty Roberts, ele não tenta forçar o cavalo a entender a nossa linguagem. O contrário. Ele se comunica com o cavalo Na linguagem do dele. cavalo. E o ser humano, ele tem muito isso da gente ser... Eu acho que por causa do lado cultural, do lado religioso, de achar que a gente é muito centro do mundo. Então você vê, por exemplo, aqueles filmes da Disney, onde a pessoa se comunica com os bichos. Na verdade, os bichos todos começam a falar português, né? Começam a falar inglês. Não é que o cara começa a falar a linguagem dos bichos. Então a gente tem esse lado mais egocentrista. Quando chegar com o bambu agora, o que eu vou fazer com ele é um negócio chamado piquenique, que é o método do Monty Roberts. O que é piquenique? Positive Immediate Consequence, Negative Immediate Consequence. Significa uma consequência imediata quando ele faz algo bom, que eu dou para ele, positiva. E quando ele faz algo ruim, uma consequência imediata negativa. Essa consequência... Tem como trazer a pá aqui, cara, pra gente limpar aqui? Pode ser? Por que eu faço isso? Para não tirar a atenção dele. Com aquela água, tirou uma hora, Não, ficou olhando tudo. pra água, Os cavalos nossa. aqui, tudo. E por que o cavalo se distrai o tempo inteiro? E eu uso essa distração dele a meu favor. Ele se distrai porque é a maneira que ele tem de se preservar na natureza. Ele tem que prestar atenção em 1000 coisas ao mesmo tempo. Para o menor sinal que ele tiver de perigo, ele poder chegar e fugir. E por que eu faço esse carinho na testa dele o tempo inteiro? Isso é uma recompensa para o cavalo. Existem 2 lugares onde o cavalo não consegue enxergar, que são entre os olhos e na garupa. Por isso, quando você chega de surpresa na garupa, você toma um coice. Quando eu entro numa zona cega dele, ele fica com medo. Quando eu faço um carinho, eu dou uma sensação, obrigado, viu, cara? De conforto, de segurança para ele. Então não existe nada que seja uma recompensa maior para um cavalo do que isso. As pessoas costumam dar comida na boca do cavalo. Isso não é recompensa para o cavalo, e além de não ser recompensa, você ensina o seu cavalo a morder. A maioria dos cavalos no Brasil tem a mania de mordiscar, no mundo inteiro. E eles mordiscam porque as pessoas dão comida na mão. Comida não é recompensa para o cavalo, por quê? O cavalo, para comer na natureza, ele abaixa a cabeça e come. Você já viu um pedaço de pasto saindo correndo? Não sai. Então o que acontece? Quando você dá a comida na boca dele, você não está dando uma recompensa e está mostrando para ele o seguinte: eu também sou uma fonte de comida. Então toda vez que você quiser comer, pode tentar mordiscar aqui que você vai achar alguma coisa. Então é a maneira que você tem de ensinar. Então são os 2 maiores erros que as pessoas cometem: dar comida na mão e rodar o cavalo com uma linha só. Quando você roda o cavalo com uma linha só, você empena o cavalo inteiro. Entendi. Porque ele fica correndo assim, ó, o tempo inteiro. E você vê muito bem que os cavalos estão empenados, quando você solta ele e deixa ele correr no redondel, o cavalo
corre assim, ó, com a cabeça virada. E isso futuramente dá uma dor aqui, que acaba pegando aqui no cavalo. E é um cavalo que monta, é um cavalo que não faz curva direita, um cavalo que corcoveia, etc. Nega por causa de dor que ele está sentindo. Sim. Então é muito importante. Mas você... essa linha, o que seria exatamente essa linha que você está dizendo? Se tiver uma sela aí depois, Tem. eu te ensino como é que você faria para rodar ele. Obviamente, esse cavalo, só de colocar a sela vai ser uma coisa que a gente estaria quase que domando ele. Mas vamos ver o que a gente, até onde a gente consegue chegar. Pô, até deu bambu. Você falou que já estava separado. Ô Elton, depois traz que sela que tem aí? Tem aquela americana. Traz umas 2 selas que tem lá. Ele escolhe uma. Tá? A mais leve que tiver. A mais leve. Menor e mais leve. Menor e mais leve. Uma sela inglesa não tem? Ó, aqui acho que não tem. Só sela... Eu acho que ele leu o seu livro, viu? Quem? Ele leu, porque ele já sabia que tinha o negócio. Eu acho que ele... Porque eu falei quem... Quer dizer, eu falei que o nome do livro eu falei pra ele. Pra quem? Pro outro amigo. Faz um favor pra mim, enrola esse saco plástico todo aí na ponta. Enrola ele assim, ó. Fecha ele o máximo possível, isso. Isso, assim. Perfeito. Perfeito. E aí, o ideal seria se a gente tivesse um elástico, qualquer coisinha só pra prender aqui por enquanto.